Fala, fiel, tudo bem com vocês? Salve o Corinthians! Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, separei aqui um corte do G4, onde o Vossone trouxe aí muitas informações sobre o Timão que enfrenta o Novo Horizontino, sobre o Derby, sobre o Memphis e mais. Pessoal, vou pedir um favorzão para vocês aí. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, ajuda muito mesmo. Se inscrever quem não é inscrito. Créditos e agradecimentos a Band Esportes e bora pro vídeo. E jogou no sábado vencendo o Noroeste por 2-1 em Itaquera com mais de 42 mil pessoas, né? 21º jogo acima de 40 mil seguidos. São 21 jogos. Espetacular, a chuva e tal, e foi um público espetacular. Bom, estamos falando do jogo contra o Noroeste. O Corinthians venceu por 2-1. O Thales Magno jogou pra caramba, fez gol e tudo mais. Aliás, falando sobre pedir passagem, é um que tá aí batendo na porta. Ele já avisou que o Memphis, portanto, não vai para Novo Horizonte, para que vá jogar inteirão contra o Palmeiras. Esse é o planejamento aí do Corinthians, né, Vessar? Na verdade o time acabou, eles foram embora 10 da noite do sábado, 10 da noite do domingo estavam embarcando. A viagem para Rio Preto, que fica acho que 80 quilômetros de Novo Horizonte, e eles foram embora no domingo à noite já. Alguns jogadores ficaram em São Paulo, nem viajaram. E quem foi, a gente vai mostrar daqui a pouco o campinho aí, quem foi também não deve começar o jogo. Gente, é humanamente impossível você acabar um jogo sábado, 10 da noite, e querer que os mesmos caras, tirando o Hugo Souza, que é goleiro, aí é um desgaste muitas vezes mais de cabeça do que do corpo, né, pro goleiro, os caras estejam em campo segunda-feira à noite. Com todo respeito, não tem o que fazer. Esse jogo não era para acontecer hoje à noite. Esse jogo só vai acontecer porque é o jogo da 11ª rodada que foi colocado ali na frente, né, para hoje por conta da pré-Libertadores. Obviamente ninguém no Corinthians está reclamando, né? O time que lutou para não cair faz aquela arrancada e vai para a pré-Libertadores. É muito diferente do Botafogo. O Botafogo era campeão, 40 pontos na frente. Ele tem a derrocada e cai para a pré-Libertadores. Aquilo era um desespero no ano seguinte, porque não era condizente com o brasileiro que o Botafogo estava fazendo. Então a pré-Libertadores surgiu como um castigo. No caso do Corinthians, não é um castigo, é uma coisa muito boa ter participado dela para quem lutou 22 rodadas na zona de rebaixamento. Então ninguém está reclamando, mas é a vida como ela é. Vários jogadores, então, serão preservados para não estourar. E aí o foco também, como vocês falaram agora, a gente falou o tempo inteiro aí, o foco é o derby na quinta-feira. Por isso que o Memphis, por exemplo, não foi. Só deve ir para o jogo realmente quem ou jogou muito pouquinho contra o Noroeste, tipo, o Yuri Alberto entrou 5 minutos. Beleza, dá para jogar segunda-feira. O restante, Bidu ficou em São Paulo, vários jogadores nem viajaram, Martínez também ficou, Mateuzinho vai só para quinta-feira, também nem viajou. Então, são cuidados que... O André Ramalho viajou, mas não vai começar o jogo. São cuidados que você tem que tomar 48 horas depois, não tem muito milagre, não. Vamos colocar na tela aí uma tela com o desempenho do Corinthians, porque o Corinthians esse ano perdeu um único jogo. Olha, comparando com o que foi o ano passado. No ano passado, com o Mano Menezes, era uma vitória. Agora o Corinthians já tem 5. Eram 5 derrotas, agora o Corinthians tem apenas uma derrota contra o São Paulo. 16% de aproveitamento no ano passado, 83% agora. 3 gols marcados no ano passado, 10 agora. 8 gols sofridos no ano passado, 7 agora. 3 pontos conquistados no ano passado, 15 agora. Bom, o Arnaldo, tem o jogo de hoje, que é um jogo difícil também, fora de casa. Vai uma galera, já não vai. E projetando o time de quinta-feira. E eu falei, né, o Thales Magno não está também pedindo passagem aí? 13º jogador, sei lá. Segundo. Já pulou o 12º. E antes do Arnaldo falar, só para explicar o quadro, existe o contexto, né? Você tem início de 24, troca o presidente, diretoria, 15 jogadores vai embora, 8 chegam, confusão, briga, não tem documento, o Garro não estreia, e vira essa loucura toda. Essa é a vida como ela é, você ia pagar por isso. Esse ano, mantém o time, mantém o treinador, os mesmos jogadores. Cara, era óbvio que ia ser um começo muito diferente. Então, às vezes a gente fala, parece uma teoria, o que é um trabalho, manutenção de trabalho. Esse quadro acaba de representar o que é aquela loucura de troca de presidente, diretoria e elenco
para uma manutenção de presidente, comissão técnica e elenco de um ano para outro, tá? É bem nítido aí nesse número. Acho que só do início do ano passado para cá, só continuou no clube o presidente e o Romero. O resto mudou tudo. Então, tipo, né? Parece que faz mais de um ano. Mas eu acho que foi importante para o Corinthians a recuperação logo depois do Clássico, a manutenção dessa sequência de vitórias, mirando, o pessoal sempre fala, o Mirassol ganhou 5 seguidas, lidera, então o Corinthians disputa, e é uma das questões desse campeonato, mando único, você jogar em casa como mandante nas quartas de final é uma coisa, você jogar como visitante é outra coisa. Então o Corinthians também mira essa posição, e o Corinthians é um daqueles times, não é como o Palmeiras, que ganhou 150 paulistas recentemente, que busca o tetra, e na hora que afunilar o Palmeiras vai jogar tudo para ganhar, evidentemente, não é porque é o quadro na parede que não vai, mas o Corinthians não ganha um título há muito tempo. Então, o Paulista é importante. Essa questão das 48 horas, a gente fica, normalizando, mas não é aceitável, né? O Corinthians foi para a pré-Libertadores. Dane-se, a Federação Paulista não deveria aceitar, como ela vai fazer também em relação ao São Paulo na semana que vem, é a mesma coisa. São Paulo joga sábado em Bragança, segunda em Brasília contra a Inter de Limeira. Não existe, e para acontecer isso, para acontecer coisas como na Copinha, a Federação Paulista já fica no limite e fica conversando com o sindicato dos atletas o tempo todo de São Paulo para permitir que os jogos dela, do Paulistão e da Copinha, aconteçam em 48 horas, sendo que isso não isso é a volta a um tempo que a gente não via mais, certo? Hoje você tem as férias regulares de todo mundo, tal, não sei o que lá, tal, mas jogos a cada 48 horas entre profissionais há tempos não acontecia. O São Paulo jogou no mesmo dia uma vez? Não jogou? Jogou, 93, 94, Juninho jogou os 2 jogos, outro tempo, né? 2 competições diferentes. Eu acho que o Grêmio jogou 3 vezes no mesmo dia. Coisa linda. Na década de 90. Tinha jogo que valia para 2 competições. Isso, tinha jogo que valia para 2 competições, isso já matava. Então, estamos voltando um pouco aos anos 90, o que é bizarro. E aí, ainda o jogo é em Novo Horizonte, então tem uma viagem não é simples, é desgastante. O Corinthians não tem outra alternativa a não ser ficar com um olho aqui e o outro lá, tentar pelo menos empatar hoje. Acho que é um bom resultado, pelas circunstâncias, e enfrentar o Palmeiras. Depois de ter perdido para o São Paulo, o torcedor do Corinthians, ganha no Noroeste? Ganha. Ganha do Velo Clube? Ganha. Ganha do fulano? Ganha. O que é muito louco. Tem que ganhar jogo grande. É o que nós estamos falando. Essa série do Corinthians, ela tem poucos jogos grandes. Sim. E acho que é isso que está faltando. Nos jogos grandes. Porque assim, a lembrança, o trabalho é maravilhoso. Baita, aí assim, no mata contra o Racing perdeu. No mata contra o Flamengo perdeu. Do São Paulo perdeu 2 vezes. Então o torcedor do Corinthians, ele se empolga com o time, mas acho que ele tem um pulgo atrás da orelha em jogo grande. Como é que esse time vai se portar num jogo grande? Vai ganhar um adversário grande? Pra valer? Vai ganhar? Não que os jogos da série do Brasileiro, Criciúma, Vitória, não sejam difíceis. Obviamente são. Não, mas o grande jogo do Corinthians foi o 2-0 no Palmeiras. Foi. Exatamente. Esse foi o jogo. Exatamente. Foi o grande jogo da série, o grande jogo em que o Palmeiras estava numa condição... Atrapalhou a briga pelo título do Palmeiras e ainda arrancou o Corinthians para a Libertadores. Esse tipo de jogo. Os 2 jogos. Contra o Flamengo também, né? No Brasileiro, lá atrás. Sim. Foram os 2 jogos Isso. grandes. No dia do aniversário, aquele dia da virada da chave que você não acreditava, eu acreditava. Isso. No 1º de setembro. Mas aquilo foi, não seremos rebaixados, depois contra o Palmeiras nós vamos jogar Libertadores. Porque o jogo grande tem esse impacto. A atual série são 12 vitórias nos últimos 13 jogos. Essa é o momento atual, 12 em 13. Tem a derrota para o São Paulo. Exato. 2 jogos do Paulista até agora, o Corinthians só foi desafiado num jogo, na prática. Hoje é um desafio diferente, não é o Corinthians principal, é contra o... A gente achou a vitória em Bragança muito impactante na primeira rodada e foi. Mas o Bragantino está muito mal. Então você diluiu aquela... O Bragantino está perdendo em casa de todo mundo até agora, né? Então eu acho que o Corinthians tem nesse, além da rivalidade, uma boa chance de, como visitante, aí é outra coisa. Outra situação. Que vai além dos 40 mil pagantes para cada jogo. É visitante, torcida única, que a gente sempre fala... Sobretudo nesse campeonato. Pesa muito. Né? Como o Corinthians vai reagir como visitante nesse jogo grande? Acho que é a grande pergunta para quinta-feira. Você tinha falado uma ideia de deixar o Memphis, como é que era?
Eu tava pensando aqui, queria ouvir o Vessa a respeito de deixar o Memphis, aproveitar o Thales Magno, né? Mas aí tem o Garro que também, o Garro que não tá, mas o Coronado que tá fazendo os jogos, tá indo bem. É uma questão de escolha. Eu acho que o Memphis... A questão do Thales é porque ele jogou sábado, né? Então não deve começar hoje, e aí ele joga a quinta e tem que embarcar para os Estados Unidos, porque senão o green card dele lá, o negócio da autorização de trabalho vai expirar, ele tem que ir embora. Entendeu? Acho que o Memphis como lembra que o Zagallo colocou um jogador ali, nesse modelo do Corinthians, o Memphis ali um pouquinho atrás dos dois atacantes. Ele jogou assim contra o Noroeste sábado. Mais, entendeu? Ele jogou com Thales e Romero e o Memphis por trás. Ele jogou exatamente assim. Eu gostei. Mas o Noroeste é uma coisa, né? Aí você vai pegar o Palmeiras, eu também acho que a situação é diferente. E o Thales hoje deve ficar fora porque jogou sábado. Não faz muito sentido também, não tem condição, né? Mas é uma sugestão interessante que obriga, se utilizada contra o Palmeiras, o Memphis de 10, né? Que ele já jogou na carreira dele várias vezes. Depois ele foi adiantado pela questão de idade e tal. Ele sabe jogar ali. Porém, quando o time perde a bola, os outros dois atacantes vão ter que recompor mais do que ele. Né? Ele não dá para ele buscar o Rios ou o Aníbal quando estiver saindo. Os dois mais avançados teriam que fazer. Isso às vezes acontece. O cara consegue jogar de frente para os atacantes. Quando o time perde a bola, ele vai no zagueiro e os outros dois... exigiria do Yuri e do Thales um trabalho hercúleo sem a bola. Né? Mas dá para fazer. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que entra em campo contra o Novo Horizontino. O Vessa vai me dizendo se é isso aí. Hugo Souza, Jacaré, Félix Torres, Choca e Hugo. O Jacaré, o João Vitor Jacaré, ele não foi nem inscrito na Copinha, essas coisas da base do Corinthians que a gente nunca entende, e vem treinando bem. O Léo Maná jogou sábado e o Mateuzinho nem viajou porque está sendo incômodo muscular e sendo preparado para quinta. Então a gente está colocando a possibilidade do Jacaré fazer o primeiro jogo, senão o Léo Maná vai jogar 48 horas 2 vezes. Então... mas aí é bem mexida a zaga, hein? Félix Torres, Choca, Jacaré e Hugo. E Hugo, é isso. E aí para quinta vão jogar Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, dos 4. Interessante porque o Vessone vai escalando o time de hoje e de quinta conforme os sinais dessa escalação. Meio campo, Rian, Alex Santana e Charles. No fim de semana deve ser... no derby é Ranielli, Carrilho, Martínez e Igor Coronado no derby. E aí Luiz Eduardo, Hernandes e Yuri Alberto. Esse Luiz Eduardo também, ele começa a copinha de titular, perde a titularidade, eu também não estou entendendo muito esse movimento por esse garoto. Ele nem consegue voltar a ser titular da copinha, chega até a final Corinthians, ele está fora do time, só que ele foi inscrito na lista A. Aí entrou 2, 3 minutinhos contra o Noroeste, não tem outro, porque o Coronado também jogou sábado. Você tem que cuidar porque o Garro não deve voltar na quinta, então cuida do Coronado. E aí sobrou para ele. A gente está colocando quase que por exclusão, não tem outro meia. E na frente o Iralberto e Hernandes. O Iralberto jogou 3, 4 minutos, também tem condição, nem jogou no sábado, por isso que a gente está colocando a possibilidade dele iniciar diante do Novo Horizontino. E aí Hector ou Pedro Raul, a gente optou pelo Hector aí, então esse deve ser um Corinthians bem modificado. É isso que eu ia perguntar sobre o Pedro Raul. Será que nem assim ele joga? E aí não tem Romero, porque jogou sábado, o Thales não jogou sábado, Memphis jogou sábado, então essa galera toda você tenta cuidar minimamente para quinta. Tem de informação do Garro? O Garro voltou já, tá treinando, eles chamam de última etapa, transição, só que é aquela coisa do Piquerez. Piquerez também, transição, vamos pro jogo, vamos, 15 minutos, depois 30. Eu não imagino o Garro, por exemplo, começando o jogo quinta-feira. Eu acho até que ele pode ir pro banco, mas não começar o jogo porque... Na pré-Libertadores ele é titular dia 19, acho que aí tá tudo bem. Dia 19, estamos no começo do mês, aí sim. Mas do ponto de vista clínico ele tá se recuperando, hein? Já tá, e aí tá treinando. Postou lá ele no campo correndo e aquela coisa da ampulheta, né? Tô perto de voltar. Então assim, tá na transição. Nem viajou, obviamente, para Novo Horizonte e para quinta-feira, banco talvez para jogar 15 minutos, 20, mais ou menos o que o Piquerez está fazendo. Depois aí no final de semana joga mais 30 e você vai voltando com ele aos poucos.
Muito bem. Bom, só põe o time de novo aí na tela, o time que deve enfrentar o Novo Horizontino, que eu fiquei um pouco espantado, porque acho que é muito um time com muitos reservas, né? Tinha uns caras aí que nem sabia, Jacaré. É um time bem mexido. Não tinha muito jeito, né? Tinha que ser assim. Mas... porque você tem um jogo quinta grande e jogou no sábado. Aí você chega na segunda e espreme a segunda. Depois é final de semana, pega o... Você viu como é que é o derby? Jogo difícil também. Ou o jogo, é muito maior. Qual que é o jogo do Palmeiras depois do Corinthians? Sei lá. Do Corinthians. São Bernardo. São Bernardo, que tá bem. Que é bruto. Difícil ainda. Que também tá numa pontuação alta. Aliás, a sequência é ruim. Novo Horizontino, Palmeiras e São Bernardo. Palmeiras pega o Água Santa. E depois do São Bernardo, Santos de Neymar, em casa. Com o Neymar. Neymar. Já é em Itaquera. Os dois... porque os últimos 5 jogos, o Corinthians fez 4 fora. São Paulo fora, foi para Campinas pegar a ponte, vai para Novo Horizonte, Palmeiras. E aí tem o Noroeste em casa no meio, porque como adiantou esse jogo do Noroeste. Então, 5-4 fora. Aí depois no final de semana em casa e quarta-feira o Santos em casa também, pega 2 em casa, né? Aí, Massa, Palmeiras está muito melhor assentado nesse momento, diante de tudo isso que a gente está falando? Se você pegar o que o Corinthians fez ano passado, não. O ataque do Corinthians é melhor que o do Palmeiras. Não tem nem discussão. Memphis e o Alberto pode anotar o que eu estou falando. Então, neste momento, precisa ver como que o Ramon vai gerenciar essa questão. Que o campeonato, o início do ano do Corinthians é pior, porque tem os 2 jogos de Libertadores, 4, né, jogos de Libertadores. Já começa dia 19, então encavala tudo, ele tem que mexer e vai mexer. Agora, me parece que se o Corinthians perde o jogo hoje, o impacto é menor, entendeu? O Corinthians ainda está... o torcedor do Corinthians ainda, na verdade, não se deu conta do que vem por aí. Fora de campo, que é o que ele não liga muito, e dentro de campo também. Porque o jogo com o São Paulo deu alguns sinais. A forma como o Corinthians foi batido em campo deu alguns sinais, apesar do Corinthians ter tido ter criado alguma coisa, não foi o São Paulo jogou melhor e tal, mas eu achei que em alguns momentos teve uma troca de uma alternância de poder durante o jogo, né? O Corinthians... Alguns sinais, quando você fala, sinais bons. Bons, entendeu? De que a coisa vai, mas essa questão que o Arnaldo tocou, detesto concordar com você, mas eu preciso concordar. Mas é a tempo. Essa questão do jogo grande é um impacto. Vamos ver daqui para frente. Porque parece que é tudo uma maravilha, não parece? Só sol, o mar tá tranquilo, não acontece nada. É muito louco, né? As torcidas de Palmeiras e São Paulo se engalfinhando. Não, isso a gente sabe que tá um inferno. Mesmo com os boletos. Mesmo com tudo isso, entendeu? A série sem perder, ganhando jogos, ela trouxe isso este colchão, né, mais macio para o início de ano do Corinthians. Quinta-feira é um jogo que 0-0, ok, mantém a coisa assim, né? Mas se perde, aí complica, né? Agora, É curioso, eu acho também. O quê? O Corinthians perdeu do São Paulo e ok. Sim. Não, o Rafael pegou uma bola. Tá vendo? Não tem... Se é o verso, o que foi mais impactante? Na comunidade, como a gente gosta de falar, porque são comunidades, né? Para o São Paulo ter perdido do Santos ou ter vencido o Corinthians? Perdido pro Santos. O Palmeiras, é a mesma coisa. O Corinthians, não. Não, o São Paulo ganhou. O Corinthians sabe lidar bem melhor com isso. 9, né? Não foi não perder porque estava com 9. É isso, o Corinthians foi herói. Sabe lidar né? melhor com isso, Vessa. É o que a gente chama de agenda positiva, mas é uma questão cultural. Sim. Mas eu acho também porque o São Paulo quebrou 10 vitórias seguidas. Ele não foi a 11ª derrota seguida do Corinthians. Mas não tem uma coisa, um viés assim, o Corinthians não ganha do São Paulo nem a pau. Pode ser na Neoquímica Arena, no Mané Garrincha, no Morumbi, não sei o quê. Não tem esse recorte. E a mesma série de vitórias é uma série no clássico que surpreende. Mas não tem essa fustigada, você entendeu? E acho que é uma questão que o Corinthians trabalha melhor que os outros 2 rivais.
Né? O Palmeiras estava entrando em parafuso lá porque estava perdendo Novo Horizontino. Né? São Paulo perdeu do Santos, não serve. O Real, não sei o quê, troca tudo. O Rafael era o que foi o responsável, segundo o Corinthians, por evitar a vitória do Corinthians no Clássico, agora está sendo defenestrado pela torcida do São Paulo porque falhou contra o Santos. Não é assim? Então, acho que o Corinthians sabe lidar melhor com essas situações. E isso é bom. Então, mas acho que ele não lida nem com isso, sabe? Ou não lida. Não lida. Ou não lida. É assim. Entendeu? Tem uma coisa também. Porque se algum deles se meter nisso, capaz de dar problema. Mas no caso do Corinthians, é que surgem tantos problemas já na sequência que o jogo fica em segundo plano. Sabe assim, tem umas coisas assim, de dinheiro ou de política. Claro. E isso talvez dilui também. É isso. Mas eu queria saber sobre o Memphis. O Memphis ainda não é o jogador do ano passado, tá devendo. Ele quase fez um gol de bicicleta, vamos ser justos, né? Foi uma atrasada errada do jogador lá do Noroeste, ele quase fez um gol de bicicleta. Mas, e agora não vai jogar hoje. Mas ele tá dentro do se esperava dele? Como é que ele tá? Tá bem abaixo. É um começo de ano ruim da parte dele. Tá viralizado uma imagem, quando termina o jogo, o juiz apita, ele põe a cabeça para baixo e começa a ficar pensativo, 10 segundos, 20, 30, quase um minuto. Ele tá ali dentro do campo, olhando para baixo, viajando, tá pensando em alguma coisa e acho que chateado com o jogo dele. Ele, antes desse lance que você fala, ele perde um gol cara a cara, já tinha perdido também cara a cara contra o Velo Clube 2 vezes. Os movimentos dele ainda não estão legais. Ele está vivendo algo que eu duvido, posso estar enganado, mas eu duvido que na vida dele ele já viveu, que ter 9 dias de treino e estrear no campeonato na temporada. Eu duvido que na Europa ele viveu isso. Então ele está sentindo, ele não está bem ainda. Claramente ali os movimentos dele, o raciocínio, o zagueiro toma a bola dele muito mais fácil que tomava na reta final do ano passado. Nas férias, eu não vi ele postando muito treino, aquela coisa do cara pegar faltando 10 dias e pegar firme ali para não voltar tão zerado. Foi para Gana, voltou, foi para Europa, voltou. Então eu não acho que ele já pegou firme ali nas férias como alguns jogadores pegaram. E esse começo para mim é bastante normal por ser começo de temporada, por ele não estar acostumado a não ter uma pré-temporada como a gente está vivendo, sobretudo esse ano, né? Especialmente esse ano, mas ele está abaixo, ele tem que fazer mais a diferença, isso é óbvio. O cara ganha o maior salário do país, ou um dos maiores salários do país, ele vai ter que fazer um pouco a diferença. Se quinta-feira, nesse jogo grande que vocês falaram, que o Arnaldo enalteceu tão bem, ele faz a diferença? Certamente, o Memphis está de volta, é o Memphis. Se ele fizer mais uma partida ruim, como ele fez contra o São Paulo no Morumbi, quando o Alan Franco colocou ele no bolso, ele e o Roberto e tal, certamente a corneta vai subir muito em cima dele e ele vai ter que dar uma resposta mais rapidamente. Eu acho que para ele pode ser um divisor de águas bacana o derby, porque o ano dele não começou bem definitivamente. Não é? Pessoal, então... esse foi o vídeo, esse foi o corte aí. Memphis aí não tá legal. Não sei se é questão física mesmo, questão psicológica, não sei se questão de adaptabilidade dele. O Garro aí tá na parte final, provavelmente acho que não, sem chance de jogar nada contra o Palmeiras ali. É um jogo muito pegado, eu acho que não vale a pena arriscar. Vamos torcer aí para Thales e Memphis tá num dia bom. O Yuri também não voltou tão legal, mas pelo menos assim o Yuri entrega muito. O jogador que mais entrega, mais se doa em campo, sabe? Ele dá 100% o máximo dele sempre. Nosso amigo palmeirense aí falou, o ataque do Corinthians é melhor que o do Palmeiras, né? Então assim, o foco é em quinta-feira mesmo, né? Vamos para cima. Mas então, comenta aqui embaixo o que vocês acham, galera. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Ajuda demais aqui o canal, hein? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Curta aí, fazendo favor. Se inscreve no canal quem não é inscrito. Ajuda demais a fortalecer aí. E vai, Corinthians!